Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje na nossa primeira videoaula da disciplina de Sistemas Agroflorestais. O tópico de hoje nós iremos estudar conceitos, definições e tipos de sistemas agroflorestais. Bom, para a gente iniciar a videoaula de hoje, é importante que vocês compreendam a definição de um SAF, ou seja, de um sistema agroflorestal. Quando a gente fala em sistema agroflorestal, o que nós temos falando? Que em uma área nós vamos ter o quê? A presença de mais de uma espécie. E que pelo menos uma espécie seja uma espécie florestal ou uma espécie arbórea. Então, nós vamos ter uma espécie florestal junto de espécies agrícolas, né? Milho, arroz, feijão, e pode ou não ter a presença de espécies animais, como por exemplo galinha, porco, gado de leite, gado de corte. É muito comum a gente ver lavouras de café, lavoura de milho ou plantio só de eucalipto. Ou seja, nós temos uma única espécie. O sistema agroflorestal, ele traz o quê? Numa mesma área, você vai ter mais de uma única espécie. E essa maior biodiversidade, ela é muito vantajosa, tanto no aspecto econômico, quanto social e quanto ambiental. E é sobre essas vantagens, esses princípios, que nós vamos falar no decorrer da nossa aula de hoje. Então, eu trouxe para vocês um conceito aqui do Altieri sobre sistema agroflorestal. Lembrando que, se vocês encontrarem na internet, nos livros, artigos científicos, agrofloresta é sinônimo e também agrosilvicultura é sinônimo de sistemas agroflorestais. Então, vamos lá, né? SAF é um sistema sustentável de manejo do solo e de plantas que procura aumentar a produção de maneira contínua, combinando a produção de árvores com espécies agrícolas e pode ou não ter a presença dos animais na mesma área, de forma simultânea, tudo ao mesmo tempo ou de maneira sequencial. E utiliza práticas de manejo compatíveis com a cultura da população local. Ou seja, os sistemas agroflorestais são tecnológicos, mas eles também levam em conta o saber local, o saber dos agricultores daquela determinada região. Então, nós vamos ter, numa mesma área, de forma simultânea ou sequencial, a produção de árvores. E aí a gente pode incluir as árvores frutíferas, né, como goiabeira, mangueira, jabuticabeira, com espécies agrícolas e pode ou não ter a presença dos animais. Essa é a definição trazida por Altieri. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui eu trouxe uma figura para vocês que mostra um sistema agroflorestal. Vejam vocês aí, número 1, nós temos uma palmeira nativa, número 2, uma bananeira, 3, uma taioba, 4, uma mangueira, 5, uma seringueira, 6, mandioca, que é um cultivo agrícola, 7, um guaranazeiro, 8, um mamoeiro, 9, uma goiabeira, 10, o mogno, 11, uma castanheira do Brasil e 12, o coqueiro. Então, nós temos 12 espécies diferentes, aí nós temos espécies arbóreas, e também temos espécies frutíferas, além dos cultivos agrícolas. Então, caracteriza um SAF porque nós temos uma mistura de espécies. A área que você tem 2 ou mais espécies, né? Ela, dependendo, né, dos outros princípios, ela pode sim ser considerado um sistema agroflorestal. Aqui, a próxima figura, quando a gente tem, né, o SAF de uma forma sequencial. Então, primeiro eu tenho a floresta,
por algum motivo essas árvores são cortadas, aí entram, né, os cultivos agrícolas. Depois de um tempo, os cultivos agrícolas saem, entram os animais. Depois de algum tempo, há novamente, né, a germinação, o plantio dessas espécies florestais. Bom, mas não é o mais comum, viu, gente? O mais comum é quando se tem ele de forma simultânea. Ou nós vamos estudar, né, mais para frente o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ou Agro-Silvopastoril, que a gente começa com espécie florestal e cultivo agrícola. Depois, à medida que as espécies florestais elas vão crescendo, a gente tira o cultivo agrícola e entra então com os animais. Bom, algumas implicações do conceito de sistema agroflorestal. Os SAFs, eles causam pouca ou nenhuma degradação do meio ambiente. Bem, os sistemas agroflorestais, eles têm como base ser o quê? Um cultivo de forma mais sustentável. Uma forma de cultivar as espécies que respeita mais o meio ambiente e também as pessoas. Quando a gente fala sistema agroflorestal, deixei florestal aí de forma maiúscula, essa parte florestal, ela se refere ao quê? Às espécies florestais, ou seja, as espécies arbóreas. E aí a gente inclui as árvores frutíferas, né? Como goiabeira, jabuticabeira, mangueira, entre outras. O SAF, ele sempre então vai ser composto do quê? Por 2 ou mais espécies. E pelo menos uma tem que ser uma espécie arbórea. Como tem 2 ou mais espécies, sempre ele vai ter também que produzir 2 ou mais produtos. Por exemplo, madeira e um tipo de carne, madeira e leite, madeira e café, enfim. O ciclo é sempre maior que 1 ano, né? Porque se a gente está trabalhando com uma espécie florestal, é uma espécie perene, então ela vai precisar de um tempo maior ali para produzir. E mesmo o sistema mais simples que seja, com 2 ou 3 espécies apenas, ele é mais complexo ecologicamente e economicamente que os monocultivos. Lembrando que os monocultivos são aqueles que em determinada área a gente só tem uma espécie. Por exemplo, uma lavoura de café, eu só tenho uma espécie, que é a espécie de café. Ok, pessoal? Então eu tenho uma área com 2 espécies. Já posso considerar um SAF? Precisamos analisar. Alguma dessas 2 espécies são arbóreas? Se for, né, já é um ponto positivo. Ele está sendo manejado de forma sustentável, sem degradar o meio ambiente? Então, tudo isso tem que ser analisado para a gente afirmar ou não se é um SAF, ou seja, um sistema agroflorestal. Bem, então nós temos os princípios, né? As bases dos sistemas agroflorestais. Então, nós temos o princípio ecológico, o princípio econômico e o princípio sustentabilidade. E são essas bases que nos permitem falar, não, os sistemas agroflorestais, eles são sustentáveis porque eles têm tais princípios ecológicos, tais princípios econômicos e tais princípios sociais. Bom, vamos iniciar falando um pouquinho sobre os princípios ecológicos ou princípios ambientais. Bem, os sistemas agroflorestais, eles permitem o uso da mesma área. Geralmente, quando se trabalha com cultivo convencional, com monocultivo, você planta ali sempre feijão, 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 ou milho, milho, milho. Ou você tem assim uma pastagem que você vai deixando o gado ali por muito tempo e você não cuida da área de uma forma adequada, aquela área vai acabar se degradando e você vai precisar o quê? Mudar de área ou recuperar aquela área. O SAF, o Sistema Agroflorestal, por ser um tipo de cultivo sustentável, ele já permite o uso da área por mais tempo.
se tem no SAF uma maior diversidade biológica, porque no mínimo você trabalha com 2 espécies. E a gente sabe, quanto maior o número de espécies na área, maior é a biodiversidade e maior é o controle natural de pragas, doenças, né? E isso é muito vantajoso, porque aí menos você vai ter que usar de produto químico, de agrotóxicos. Bom, se, né, tem-se espécies diferentes, os sistemas radiculares dessas espécies, as raízes, vão ter também tamanhos diferentes. Então, a retirada de água e nutrientes minerais no solo também, ela é diferenciada e até mesmo aumentada. Vamos supor, tem feijão com café e mais uma espécie arbórea. Vamos supor, macadâmia. Então, tem 3 espécies. A macadâmia, o sistema radicular bem profundo, o café intermediário e o feijão raso. Então, cada uma dessas espécies, elas vão estar retirando nutriente e água em uma profundidade do solo. Então, elas não vão estar competindo entre si. O SAF também permite uma maior cobertura do solo, o que é ótimo, porque aí não vai ter problema com a erosão. A reciclagem dos nutrientes, eu já falei um pouco. E também permite o quê? A fixação do nitrogênio de forma biológica, né? Por meio das espécies leguminosas. A gente pode estar inserindo essas espécies leguminosas no sistema agroflorestal e elas vão conseguir fixar esse nitrogênio e deixar disponível para as outras espécies. Bom, ecologicamente, os SAFs têm como princípio assemelharem-se ao ecossistema da floresta natural. Ok. Princípio social. O SAF, ele permite o quê? Uma maior fixação do homem no campo. Ou seja, como você tem um número maior de espécies no mesma área, no mesmo sistema, uma hora uma espécie vai estar precisando de fazer uma poda, a outra de adubar. Então, com isso, você tem uma distribuição mais uniforme da mão de obra ao longo do ano. Quando você trabalha com uma única espécie, vamos supor, café. Logo depois da colheita eu vou podar meu café. Você poda só naquela época. Agora, quando você tem mais de uma espécie, determinada hora a espécie A precisa de algum trato cultural, a B de outro, a C de outro. Com isso se distribui mais, né, a mão de obra ao longo do ano. Você tem também uma melhoria das condições de vida da família, né? Porque muito do que você precisa ali dos seus alimentos, né, do consumo da família, você consegue produzir ali no próprio sistema agroflorestal. O excedente, ele pode ser comercializado, a gente vai falar sobre isso quando falar sobre o princípio econômico. Então, tem um dado interessante aqui que ele mostra o seguinte, que os quintais agroflorestais na região amazônica são capazes de produzir até 40% das necessidades caloríficas de uma família rural. Isso é um número significativo. Bom, princípio econômico. Quando, né, se trabalha com apenas uma espécie, vamos supor, né, vou dar exemplo de novo do café, né, minha paixão. Quanto que eu vou estar colhendo café? Entre maio e setembro você colhe o café, depende, né, do estágio da sua lavoura, do clima ali do ano. Mas enfim, você vai colher apenas uma única vez no ano e aí você vai ter aquele produto para você comercializar, ok? Quando você tem um sistema agroflorestal, como, vamos supor, você tem gado de leite, cultivos agrícolas e uma espécie florestal, você vai estar diversificando a sua fonte de renda. Você vai ter o leite, você vai ter o cultivo agrícola, depois você vai ter a madeira. Ou seja, você não vai ter a renda uma única vez no ano. Vocês estão me compreendendo? E vamos supor, no exemplo que eu dei do café, aquele ano o preço do café está muito ruim ou não produziu por alguma intempérie climática.
Aí você fica, né, assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Já quando você tem o SAF, como você tem mais de uma espécie, você não fica todo dependente dessa única espécie. Você tem uma redução de custos, né, igual eu falei, quanto maior a biodiversidade, maior o controle natural de praga, doença, você vai ter uma cobertura do solo, com isso você não vai ter tanto problema, né, com o mato entre as linhas. E isso tudo reduz o custo, né, com produto químico, com agrotóxico. Você tem um aumento de renda, que você vai ter vários produtos para serem comercializados ao longo do ano. Proporciona também um aumento do número de empregos, a possibilidade de instalação de agroindústria, trabalhar com associativismo, formação de cooperativas, enfim. Bom, então nós falamos do princípio ambiental, social e econômico. Então, qual que é o objetivo, né, principal do sistema agroflorestal? Otimizar a produção por unidade de superfície, respeitando sempre o princípio de rendimento contínuo, principalmente por meio da conservação do potencial produtivo dos recursos naturais renováveis. Bem, alguns pré-requisitos, né? Algumas condições que são necessárias para você ter ali um sistema agroflorestal, que ele seja sustentável. O que, pessoal, que é um sistema sustentável? É que aquele sistema que se sustenta ao longo do tempo. Então, por isso que a gente fala, ele vai ficar ali numa área por muitos anos. Ou seja, um SAF, ele não vai degradar aquela área. Pelo contrário, ele pode até mesmo recuperar aquela área que estava até então degradada. Um SAF, ele tende o quê? A aumentar a produção, tanto das espécies florestais, agrícolas, como dos animais. Você vai fazer uso ali, né, de técnicas de uso racional do solo e da água. Então, você vai ter uma cobertura do solo, consequentemente, o controle da erosão. Você vai ter proteção ali, como se protege o solo. Você vai ter mais água infiltrando ali naquele solo, aumentando o volume de água do lençol freático. Enfim, né? São técnicas racionais, técnicas sustentáveis. Você vai ter uma diversificação das espécies, então você vai ter um número maior de espécies que vão produzir ali alimentos diferentes, né? Então, sempre que possível, colocar ali no seu SAF espécie de uso múltiplos. Vamos supor, eu tenho um tipo de feijão que, além de produzir o feijão, ele é uma leguminosa, então ele fixa nitrogênio ali na área para mim, o que vai colaborar com outras espécies, né? Como são várias espécies, o agricultor ele não fica dependente apenas de uma única espécie, como no caso de uma monocultura, né? Por exemplo, uma lavoura apenas de milho. Se você tem apenas uma lavoura de milho e vem uma chuva de pedra ali, você perde tudo. Agora, num sistema agroflorestal, são várias espécies produzindo, né, naquela área. Se não deu certo com uma espécie, o preço está ruim ou algum outro problema, você tem outras espécies para serem comercializadas. Então, amenizar os efeitos adversos dos fatores de produção, acabei de falar, reduzir a questão da erosão. E uma característica, né, um pré-requisito super importante dos SAFs é que, além do conhecimento científico, os sistemas agroflorestais, eles consideram muito o saber local, ou seja, aquele saber do agricultor que ele recebeu do seu pai, do seu avô, né, e assim sucessivamente. Bom, algumas vantagens, né, dos sistemas agroflorestais. Eles são semelhantes, né, a uma floresta natural, a gente fala padrões ecológicos naturais. Ele permite uma melhor utilização dos perfis da paisagem e da energia solar, porque como são várias espécies, cada uma vai ter um extrato, uma altura diferenciada, permite a reciclagem de nutrientes, reduz a ação danosa do vento,
controle eficiente do processo de erosão, controle biológico, né? Quanto maior o número de espécies na área, maior vai ser esse controle biológico. A fixação do nitrogênio biológico, né, por meio das leguminosas. E a maior produção de biomassa por unidade de área, ou seja, um uso mais eficiente da terra. Em outras palavras, naquela mesma área você vai estar produzindo o quê? Vários tipos de alimento. Cada época do ano você vai estar fazendo a colheita de um alimento específico. Mas, né, gente, que eu sempre falo para os meus alunos, nem tudo são flores, né? Toda técnica, todo sistema, ele tem o quê? Vantagens e desvantagens. E agora eu vou apresentar para vocês algumas dessas desvantagens. Bom, se o sistema agroflorestal ele for mal planejado, né, feito assim meio que de qualquer jeito, você pode ter problema com o quê? Com competição. Você coloca um número grande de espécies numa determinada área, a área for pequena, as espécies podem competir por nutrientes minerais, água e até mesmo radiação solar. Só que essa desvantagem, ela pode ser eliminada se o sistema agroflorestal for o quê? Bem planejado. Como você mistura espécies, você tem sim um risco de influências alelopáticas, uma espécie atrapalhar o crescimento de outra. Então, por isso que é bom pesquisar, ver se aquelas espécies, para aquele safra que você está planejando, elas combinam entre si, elas não vão atrapalhar o desenvolvimento uma da outra. Quando você faz um SAF bem fechado, com muitas espécies numa determinada área, o espaço talvez um pouco menor, se a umidade relativa do ar for alta, pode favorecer o surgimento de algumas doenças. Então, tem que ficar atento, né, para esse espaço pequeno. Então, trabalhar com podas e outras técnicas. Quando for fazer, né, o corte das árvores ali do sistema, tem que ter muito cuidado para que aquele corte não cause dano nos outros componentes dos sistemas, né, principalmente cultivos agrícolas. Os SAFs também eles podem ter a mecanização do sistema um pouco mais dificultada, mas isso vocês vão ver que nós temos diferentes tipos de SAFs. Para alguns, realmente é muito difícil trabalhar com mecanização. Já outros, como o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, já é mais fácil de ser mecanizado. E também um outro cuidado, né, com relação à excessiva exportação de nutrientes com as colheitas. Ok? Então, vamos continuar nossa aula. Alguns fatores que limitam a expansão e utilização racional dos sistemas agroflorestais, principalmente no Brasil. Faltam hoje estudos econômicos que comprovam sua viabilidade econômica, ou seja, os pesquisadores, né, os grupos de pesquisa têm que fazer estudo mostrando, vale a pena os agricultores implantarem os SAFs, eles são economicamente viáveis. Nós temos poucos estudos hoje. Falta também pessoal técnico qualificado para promover a instalação e o manejo adequado desses sistemas agroflorestais. Então, vocês, né, futuros e futuras técnicos e técnicas em meio ambiente, vocês vão poder trabalhar, né, de forma qualificada. Faltam também divulgação técnica de suas potencialidades junto aos organismos responsáveis pela definição das prioridades da política florestal brasileira. Bom, vamos continuando aqui. Agora, já para caminhar para o final da nossa aula, eu quero apresentar para vocês a classificação dos sistemas agroflorestal. Essa classificação de acordo com os aspectos estruturais. Lembram que eu falei com vocês que a gente tem a espécie florestal, o cultivo agrícola e pode ter ou não a presença das espécies animais. Então, nesse primeiro tipo aqui, o agrosilviculturais, nós vamos ter as árvores
junto com os cultivos agrícolas. Já na letra B, no sistema silvipastoriz, nós vamos ter as árvores, as espécies florestais, junto com os animais. O terceiro tipo aqui, sistemas agro-silvipastoriz, nós vamos ter as árvores, né, as espécies arbóreas, junto com o cultivo agrícola e junto com os animais. Esse tipo também é chamado ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. E por último, mas não menos importante, nós teremos os sistemas de produção florestal de múltiplo uso. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, sem entrar em muitos detalhes, porque no decorrer do nosso curso, a gente vai ver depois cada um desse tipo de sistema agroflorestal. Bem, então, nos agrosilviculturais, que nós vamos ter ali na mesma área espécies florestais, arbóreas com cultivos agrícolas, os principais são esses aqui: sistema de talgia, cultura de aleias, os quintais agroflorestais, quebra-ventos, cercas vivas e sistemas de policultivos multi-estratificados. Um exemplo aqui para vocês é quando a gente tem café sendo cultivado com espécies florestais. Então, vamos lá. O talgia, deixa eu aumentar a tela aqui. A gente vai ter o componente florestal, que vai ser o principal na área, que vai ficar ali por muitos anos. E nós temos também, junto do componente florestal, o cultivo agrícola. Ele vai ficar por ao menos 2, 3 anos. Ou seja, eu planto as mudas florestais. Enquanto elas estão pequenas, eu planto ali entre as linhas o cultivo agrícola. Mandioca, arroz, milho, feijão. À medida que as árvores vão crescendo, aí depois eu já elimino esse cultivo agrícola. Bem, nós temos os quintais agroflorestais. Eu acredito que muitos de vocês tenham em casa um quintal ou na casa de parentes, amigos. Esse é o tipo de sistema agroflorestal mais antigo e também o mais comum, que as pessoas mais conhecem. Bem, aqui algumas fotos, né? Árvores junto com galinha, pode ter porco, horta, condimentos, né? Espécies frutíferas. Aqui os quebra-ventos, né? Quebra-ventos é um tipo de prática também agroflorestal. As cercas vivas também é outro tipo que nós temos. Todos esses serão estudados, né? Com mais detalhes ao longo do curso. Outros tipos, né, de cercas vivas. Nós temos também um sistema, né, de policultivos multi-estratificados. Aí vocês vão ter, né, um número limitado de espécies perenes, em geral menos de 10, sempre para fins de comércio. Aí nós vamos ter, né, associação de árvores com cultivos perenes anuais. É o caso do café, que eu falei com vocês, né, que eu tenho o cafeeiro com a seringueira. Eu posso também ter o cafeeiro com a leucena, que é uma leguminosa. Então, ela ajuda na fixação de nitrogênio no solo. Com isso, o agricultor vai ter um gasto menor com fertilizante nitrogenado, redução de custos. A gente sabe que o café é uma planta C3 que vai bem, né, até certo nível de sombra, melhora a qualidade do fruto produzido. Aqui o cafeeiro com macadâmia, essas fotos aqui são São Sebastião do Paraíso. Outro tipo são os sistemas silvipastoriz. Aqui nós vamos ter árvores junto com animais. Geralmente se trabalha com gado de corte ou gado de leite. E nós temos também os sistemas agro-silvipastoriz. Agro, de cultivos agrícolas, silvi, de silvicultura, das espécies florestais e pastoriz dos animais. Então, vejam vocês que você faz o plantio da espécie florestal, entre as linhas delas o cultivo agrícola, aí vai ficar por 2, 3 anos. A hora que a espécie florestal atingiu
2 metros em média. Você tira o cultivo agrícola, você vai plantar braquiária e depois entrar com os animais. Esse sistema que também ele é chamado de integração lavoura, pecuária, floresta, ILPF. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui essa nossa primeira videoaula sobre conceitos, definições e tipos de sistemas agroflorestais. Depois nós vamos poder estudar cada um desses tipos de SAFs de forma separada e mais detalhada. E quero que todos fiquem bem. Qualquer dúvida vocês podem me mandar por e-mail, me chamar no WhatsApp. Eu estou à disposição para ajudá-los. Até mais!